Capítulo 13, então, do Evangelho de Marcos. Esse é um capítulo que eu gosto bastante. Eu gosto de escatologia, acho que a gente deveria cada vez se aprofundar mais no estudo escatológico, pela nossa própria expectativa do retorno do Senhor Jesus. Ele nos deu muitas instruções a respeito do seu retorno e que muitas vezes nós perdemos muito por não nos aprofundarmos ainda mais. Jesus, então, a primeira parte do capítulo fala a respeito da destruição do templo. Um dos discípulos olha e diz: mestre, olha que pedras, que construções, que coisa magnífica. E Jesus disse: olha, aqui não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubado. Esse templo, ele era uma construção magnífica, foi feito por Herodes. Nos tempos de Jesus, dizem alguns que ainda não estava nem concluído, e ele era impressionante, irmãos, pelas suas proporções. Ele chamava a atenção de longe. Jesus, ele dá logo um ultimato sobre aquilo, porque os seus discípulos ainda estão tão vislumbrados por aquilo, talvez ainda pensando: Messias político, vai vir no templo, vai governar a partir daqui. Há profecias no Antigo Testamento que falam sobre isso, sobre um período em que o templo vai ser reerguido e a partir dele o Senhor Deus vai governar as nações. Jesus, então, ele senta no monte, diante do templo, e aí quatro dos discípulos perguntam para ele: então, quando é que vão acontecer essas coisas e que sinal haverá quando elas estiverem para se cumprir? Essa pergunta dos discípulos, ela tem duas aplicações. Mais uma vez, os discípulos estão interessados nessa questão de quando é que você vai restaurar o reino em Israel? Quando é que você vai fazer com que nós assumamos um lugar nesse mundo como foi nos dias antigos? Jesus, ele começa a ensinar então a respeito dos sinais se intensificando cada vez mais quando estiver próximo do retorno dele. Ele fala sobre pessoas vindo em seu nome, ele fala sobre pessoas enganando muitas pessoas, ele fala sobre nação se levantando contra nação, reino contra reino, fala sobre fome, fala sobre destruições, e ele fala que isso é só o princípio das dores. Isso ainda não é o fim. A palavra aqui, princípio das dores, é lembrando a ideia de dores de parto, como quando uma mulher ela engravida, ela sabe que uma hora que ele vai beber vai nascer, e quanto mais próximo daquele bebê nascer, mais se intensificam as dores, e quanto mais pertinho ali ele nascer mesmo, principalmente do parto normal, mais ela tem contrações, mais dores. Então, Jesus está trazendo essa ideia: quanto mais perto eu estiver de retornar, mais esses sinais vão se intensificar. Você pode ler no capítulo 13 aqui, para você ler sobre esses sinais. Leia, como complemento também, Mateus 24 e Mateus 25. Aí Jesus ele fala no versículo 9, gente, estejam de sobreaviso, estejam avisados, prestem atenção, eu já estou avisando isso para vocês, avaliem os sinais. E eu gosto quando Jesus fala no versículo 10, é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações, o evangelho será pregado em todo o mundo antes do Senhor Jesus voltar. Todo mundo, os quatro cantos da terra, todas as nações ouvirão falar do evangelho do Cristo crucificado. Bom, versículo 13, Jesus diz: todos odiarão vocês por causa do meu nome. E aí ele fala: aquele, porém, que ficar firme até o fim será salvo, ou perseverar até o fim. Jesus então entra aqui na parte da grande tribulação. E aí ele continua, no versículo 14 ele diz: quando vocês virem a abominação da desolação, ou o sacrilégio terrível, ou a abominação desoladora, dependendo da sua tradução, a gente vai ter alguma dessas situações. Bom, essa é uma profecia de Daniel. Daniel capítulo 9, versículo 27, capítulo 11, versículo 31. As pessoas achavam a respeito dessa profecia que ela havia sido cumprida no ano 168 a.C., quando o Antíoco ele invade Jerusalém. E ele não só invade Jerusalém, como ele começa a usar o templo que era usado para sacrifícios a Deus, para sacrificar o deus Zeus. Mas pior de tudo, ele sacrifica porcos em cima do altar. Irmãos, um porco para um judeu era um animal impuro. Então eles pensam colocar algo tão impuro no altar que eram sacrificados coisas puras para Deus. Mas Jesus ele dá a entender nesse texto
que ele está falando sobre algo que vai acontecer. O templo vai ser reerguido em Jerusalém, o sacrifício diário vai voltar, e aí, em algum momento desse sacrifício voltando, no governo do anticristo, ele então vai usar o templo para adoração para ele mesmo. A gente pode ler mais sobre isso, por exemplo, em Apocalipse também. Bom, Jesus fala sobre as pessoas fugirem quando ouvirem falar dessas coisas. Literalmente, fujam para as montanhas. Por que para as montanhas? Nas montanhas tinham muitas cavernas onde as pessoas podiam se esconder. É interessante a gente perceber, por exemplo, que Jesus fala que vai vir muitas pessoas dizendo que o Cristo está aqui, ali e acolá, dizendo que sou eu, no sentido de querer fazer com que as pessoas saiam dos seus esconderijos. É impossível não lembrar do Holocausto dos judeus causados por Hitler. A gente sabe de muitos judeus que entregaram outros judeus para os nazistas para tentarem se proteger. Eles faziam com que as pessoas saíssem dos seus esconderijos, fingindo, dizendo que estava tudo bem, e de repente os nazistas pegavam, eles eram enviados para campos de concentração. Jesus está dizendo que isso vai acontecer com uma força violenta muito maior. Bom, ele vai citando algumas coisas, e aí ele fala no versículo 19, aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo, criado por Deus até agora e nunca mais haverá. Versículo 20, se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém seria salvo. Tamanha violência, tamanha malignidade, tamanha maldade, tamanha perseguição. Mas por causa dos eleitos que ele escolheu, Deus abreviou tais dias. Jesus fala de novo sobre falsos cristos, falsos profetas operando milagres, e se fosse possível, eles enganariam até os eleitos. Se fosse possível, mas não é possível. Nós precisamos cada vez mais ter isso na nossa consciência. É preciso cada vez mais cumprir a palavra que diz em Apocalipse. O que é santo, se santifique mais ainda. O que é limpo, se limpe mais. O que é sujo, suje-se mais ainda. Nós precisamos avaliar a nossa própria salvação, baseado no se nós estamos nos achegando mais ainda ao Senhor, ou se nós estamos cada vez nos distanciando mais dele. O texto diz, se fosse possível, enganaria até os eleitos. Já dá a entender que não é possível. A questão é nós avaliarmos a nossa própria vida baseada nas Escrituras, se estamos nos aproximando mais do Senhor, vivendo uma vida de arrependimento, vivendo uma vida de entrega a Ele, nos sujeitando cada vez mais à direção do Espírito Santo, que é quem nos transforma, nos limpa, nos purifica. Bom, Jesus então fala sobre a vinda, o retorno dele, a vinda do Filho do Homem, versículo 24 até o 27. Ele fala que logo após aqueles dias, após a referida tribulação, após esse período de grande tribulação, ele então retornará. Ele fala que haverão sinais no céu, a lua e o sol vão escurecer. Profecias do Antigo Testamento relacionadas ao dia do Senhor falam sobre isso, sobre o sol não dando luz, sobre estrelas não darem luz, sobre a lua não dar luz. Irmãos, o mundo, Jesus ele diz isso aqui, os céus serão abalados. O mundo, como nós conhecemos, ele vai ser abalado no grande e glorioso retorno do Senhor Jesus. E todos então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Muito provavelmente o sentido dessa palavra nuvens aqui não é só nuvens literais. Talvez tenha uma relação com a nuvem da Shekinah de Deus, como Deus se apresentava no Antigo Testamento. Em Atos, quando o Senhor Jesus ele é assunto aos céus, ele sobe aos céus, ele fala que ele sobe numa nuvem. E os anjos aparecem lá e falam para os discípulos galileus, porque estão olhando para cima, esse mesmo Jesus que vocês viram subir, descerá da mesma forma. Dá a entender, descerá da mesma forma numa nuvem. Jesus diz que ele vai enviar os seus anjos para a grande colheita. Jesus ele fala sobre parábolas e anjos vindo fazer essa colheita. E vai pegar então os seus escolhidos. Jesus ele fala então da parábola da figueira. Ele traz isso como uma metáfora. Ele diz, olha, quando vocês olham para uma figueira, versículo 28, os seus ramos se renovam, as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. E aí ele faz o paralelo então a isso. Ele diz, quando vocês virem essas coisas acontecerem, saibam que está próximo. Eu estou às portas. E aí ele diz no versículo 30, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Versículo 31, céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. A gente precisa estar alerta e atento. Quanto mais os sinais se intensificarem, mais glorioso o retorno do Senhor Jesus estará próximo. E ele então diz que tudo vai passar, tudo que nós conhecemos, céus e terra irão passar, mas a minha palavra não. Irmãos, é muito importante nós termos essa consciência do valor que a palavra de Deus tem.
O Senhor é um Deus zeloso para fazer cumprir a sua palavra. Toda a palavra do Senhor se cumprirá. O que ainda não se cumpriu, haverá de se cumprir. O último texto aqui do capítulo 13, então, é a respeito da exortação à vigilância. Jesus ele repete mais 3 vezes para os discípulos vigiarem. Ele diz que naquele momento ninguém sabe o dia nem a hora, nem na terra, nem os anjos, nem o próprio Filho do Homem, só o Pai. Por que Jesus disse nem o próprio Filho do Homem? Porque nesse momento ele estava vivendo como também plenamente homem. Ele esvaziou-se, como diz Paulo, da sua divindade. Ele tinha acesso à divindade, a gente vê durante várias vezes nos evangelhos, quando ele tinha acesso àquilo que a divindade tinha, que Deus disponibilizava para ele, para os propósitos daquele momento, mas ele viveu plenamente como um homem ungido pelo Espírito Santo. Então, Jesus, ele conta uma parábola, pequena parábola. Ele diz, é como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Jesus diz, vigiem, porque vocês não sabem quando virá o dono. Jesus está dizendo, gente, vocês precisam vigiar. Eu já estou dando todos os indícios, pistas e sinais a respeito do meu retorno, mas vocês precisam vigiar para não ser enganados. Jesus ele ainda diz, estejam de sobreaviso, estejam avisados, tenham expectativa, esperança, paixão, zelo, que vocês sejam encontrados trabalhando honestamente. A palavra diz o que importa aos dispenseiros, ou seja, aos ministros, aos servos, aqueles que cooperam com o reino de Deus, é que sejam encontrados fiéis. Várias parábolas Jesus deu indícios que ele iria e que provavelmente ele demoraria a retornar. E a nossa parte seria manter a paixão, expectativa no nosso coração a respeito do retorno dele. Mas ele não nos deixou desavisados. Ele nos deixou avisados sobre a intensificação dos sinais com relação ao retorno dele. Leia esse capítulo, leia Mateus 24 e 25, medite no que está acontecendo no mundo, naquilo que já aconteceu e naquilo que irá acontecer. E que seu coração tenha expectativas pelo glorioso retorno do Senhor Jesus. E que possa ser o cântico da sua vida. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.